Boa noite, irmãos. Estava olhando ali pro relógio, tenho mania de números. Falta exatamente, acredito eu, 50 quase 53 horas, né, para o despertar de um novo ano. E esse é um ano para a gente agradecer. Na última mensagem que eu dei, nosso tempo deixava branco, acredito que era branco, né? Mas agora eu vejo tudo pintado, vejo a cabine maravilhosa. Queria agradecer também imensamente a cada um dos irmãos que possibilitaram isso, ao pastor pela oportunidade de nos incentivar a levar a mensagem de Deus a várias localidades, pelas redes sociais. Queria informar para vocês que nossa igreja é uma igreja que cresce, graças a Deus, porque nos proporcionamos a levar, a ter esse compromisso diário, não importa o meio, mas levarmos a palavra de Deus. Hoje nós alcançamos, graças a Deus, ao bom Deus, a Ele toda a honra e toda a glória. Temos um alcance de quase 100 mil pessoas, em quase todos os continentes. Alguns já nos viram a palavra de Deus, já escutaram a palavra de Deus. Temos quase 60 mil visualizações, nem que seja por 3 segundos, né? As pessoas escutam a palavra de Deus. Eu te amo, Jesus é bom contigo, sempre quer o teu melhor. Então esse é um espaço que realmente a gente está utilizando da melhor forma. Aquela equipe que eu também amo demais, o Ian, o Marcos, a Camila, aprendemos a compartilhar as nossas diferenças. E eu queria agradecer enormemente a cada um de vocês que nos ajudam. Estava orando essa semana a respeito desse tema da escolha e fiquei muito feliz quando eu vi o irmão Moisés aqui. Toda vez que eu lia o livro de Deuteronômio escrito por Moisés, eu lembrava o nome do irmão. Aí comecei a orar. Poxa, que bom! Orava, e quando eu cheguei aqui, que eu ouvi o irmão Moisés, eu disse: que bênção, que alegria! Muito feliz em ver o Senhor, sua esposa, sua sobrinha, muito feliz mesmo de tê-los aqui conosco. Uma das passagens mais interessantes de tantas e tantas que tem na Bíblia é essa de Deuteronômio. Ela reflete a primeira página até a última lá no Apocalipse, que é a possibilidade que nós temos, enquanto seres vivos, de escolhermos. Hoje já fizemos várias, né, ao longo desses meses, desses 11 meses, quase 12, são escolhas diárias, 363, não é? 363 escolhas que nós fizemos. Por que nós fizemos? Porque Deus assim nos permitiu fazer. Nada vem da gente. Isso é uma possibilidade que nós temos. Durante 52 domingos, escolhemos estar aqui, na casa de Deus. Deixamos de fazer várias coisas. Há 52 domingos, muitos de vocês, para a glória de Deus, a maioria, preferiram estar na escola bíblica dominical, aprendendo. Porque ao longo da mensagem nós iremos entender que não existe escolha sem conhecimento. Devemos entender que há uma diferença muito grande entre estar informados e ter conhecimento da palavra de Deus. E só podemos fazer escolhas quando temos conhecimento. E não há outro lugar melhor do que estarmos aqui na igreja aprendendo a palavra de Deus. Eu digo escutando, não é? Porque alguém está nos ensinando. Eu sempre tenho cuidado quando eu digo que aprender aqui é um termo relativizado, porque aprender mesmo é quando você compartilha a palavra de Deus. Senão você tem uma mera informação.
Agora, quando você passa a compartilhar a palavra de Deus, aí sim está o teu aprendizado. Você compartilha o conhecimento. O título dessa mensagem é A Vida e Suas Escolhas. Mas é necessário a gente fazer uma pequena introdução para sabermos quem foi que escreveu esse livro, a quem se aplicava essa mensagem e qual era o contexto. Porque senão gera um pretexto e a gente fica fora de ter um entendimento completo, pleno, do que Moisés pretendia falar para o povo. Então, como eu já disse para vocês, esse livro foi escrito há bastante tempo, há 1400 anos antes de Cristo. A quem ele se destinava? Ao povo que foi liberto por Moisés. Moisés viveu 40 anos no Egito como um príncipe. Depois passou mais 40 anos no deserto. Esse capítulo aborda exatamente a última fase da vida de Moisés. Era o momento que ele estava ali no Monte Nebo, ou Nebo, como falam alguns, olhando a terra prometida. E Jesus disse que Deus disse para ele: tu irás olhar, mas tu não irás entrar. Nem todas aquelas pessoas da primeira geração que passaram ao deserto, que eu digo que foi um desmame daquelas pessoas que ali estavam no deserto, porque saíram apenas com o corpo, deixaram o coração no Egito, sentiram saudade do Egito. Várias pessoas. Então, foi escolha deles. E muitos daquela geração, só 2, com mais de 20 anos, conseguiram entrar na terra prometida: Josué e Caleb. Quem tinha mais de 20 anos, nenhum. Todos morreram no deserto. Então, para quem é que Moisés está falando? Para esses que sobreviveram ao deserto, que nasceram no deserto. Esses nasceram no deserto, não caminharam diretamente, eles nasceram no deserto. São pessoas que tinham mais de 20 anos. Moisés viveu aproximadamente 120 anos. Então esse é o último período de Moisés. Qual era o propósito dele para o povo? Era a obediência. Instruir aquele povo para obedecer a Deus. Então esse era o propósito. Moisés escreveu esse livro no deserto, escreveu para os israelitas e escreveu com esse propósito, que aquelas pessoas obedecessem a Deus. E ele vai dizer nesses versículos que eu irei ler para vocês. Eu peço que vocês se coloquem de pé, por favor, em reverência à palavra de Deus. E pediria que o irmão Moisés pudesse ler, por favor, do 15 ao 19. Eis aqui hoje, e tem propósito. Vês aqui hoje e tens propósito, a vida e o bem, e a morte e o mal. Porquanto te ordeno hoje que ames ao Senhor teu Deus, que ainda nos seus caminhos, que andes nos seus caminhos, e que guarde os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, para que vivas e te multipliques, e o Senhor teu Deus te abençoe na terra a qual entrares e a possuir. Porém, se o teu coração se desviar e não quiser dar ouvido
e fores seduzido para te inclinar a outros deuses e os servires, então eu vos declaro hoje que certamente perecereis, não prolongareis os dias na terra, a que vais passando o Jordão, para que, entrando nela, a possuir. E os céus e a terra te tome hoje por testemunha contra vós, e que te tenham propósito a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhei, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Amém. Pai celeste, Pai de amor, graças ao Pai por estarmos aqui, por ter feito, Pai, há bastante tempo a escolha de ter escolhido, Pai, o Senhor para nos orientar a viver. Abençoa-nos, para que sejamos sempre um instrumento de tuas mãos. Em nome de Cristo, te rogo. Amém e amém. Então, essa era a ordem desse livro dado por Moisés, que a gente chama a segunda lei. Então, essa era a grande preocupação que Moisés tinha com aquele povo, que era para obedecer. A palavra bênção, ela guarda uma raiz com a obediência. Não tem como você ser abençoado se você não é obediente. Nós cometemos um grande erro quando nós falamos assim: aquela pessoa é abençoada. Seria mais conveniente, mais adequado nós falarmos: aquela pessoa é obediente, aquela pessoa é um servo temente a Deus. Essa era a preocupação que Moisés tinha em relatar a esse povo. Quando nós falamos de escolhas, nós compreendemos que desde o momento em que passamos a entender o que é certo ou o que é errado, que alguém passa a nos orientar, nos dão essa orientação, nós vivemos de escolha. Escolhemos viver quando nos alimentamos. Imagina que se cada um de vocês passar 5 dias sem tomar água, vocês morrem de desidratação. Isso é fato, a ciência já demonstra isso. E se vocês quiserem fazer um ultra mega regime, com 20 dias, o corpo começa a se alimentar do próprio corpo. Entra em fase de degeneração. Então o corpo vai dar preferência ao teu cérebro, ao teu coração e ao pulmão. O resto tudo vai se degenerando, porque o corpo precisa de calorias para manter esses 3 órgãos: o cérebro, o coração e o pulmão. Esses são os estratégicos do nosso corpo. Então nós fazemos essa escolha em nos alimentarmos. Moisés estava com preocupação que esse povo, como muitos morreram, perdessem parte da história. O que nos faz caminhar, sempre querer melhorar, andar. Novos horizontes. Por que nós queremos melhorar isso? Porque nós temos um passado, nós passamos dificuldade. Você pega um pai, um filho, ele sempre quer proporcionar para o filho algo que ele não teve. Ele se sacrifica, não importa, ele vai deixar, alguns deixam até de se alimentar para que o filho tenha possibilidade de se alimentar. Então eles renunciam, tem uma história, tem uma trajetória. Então Moisés nesse momento estava preocupado em informar para esse povo, porque eu só posso pensar no futuro se eu lembrar do passado. Isso é a Bíblia na nossa vida. É ela
é o passado de várias e várias gerações que são transmitidos por pessoas, nossos avós, nossos pais, cada um, os irmãos que têm um pouco mais de idade, na escola bíblica, o nosso professor. Então, essa história é repassada. Então, era essa a exata preocupação de Moisés. Que ele falava, ele diz bem claro, assim, ó: eis que hoje estou colocando diante de ti a vida e a felicidade, perenes, ou a morte, destruição e infelicidade. Mas se você pegar lá no 30, no versículo 1, no capítulo 30, versículo 1, ele diz assim: portanto, quando se cumprirem em ti, ó Israel, todas essas palavras, as bênçãos e as maldições, coloquei diante de ti, e elas te atingem, onde quer que o Senhor teu Deus te disperse entre as nações. Como eu falei para vocês, nesse momento aqui, ainda não, nós estamos exatamente a 1400 anos antes de Cristo. Esse povo só iria ser disperso lá no século 7 antes de Cristo, lá com a Babilônia, e assim sucessivamente. Babilônia, os assírios, os persas, só que estão bem antes. E a Babilônia só iria cair em 534. Nós estamos a 1000 anos antes lá da queda da Babilônia. Então é um tempo bem anterior a esse contexto dessa dispersão. Essa dispersão não é essa que seria levada para a Babilônia, não é essa. Essa dispersão é da saída do Egito. Nós estamos saindo, o povo estava saindo do Egito e estava no deserto. Então essa era a dispersão, aonde Deus iria colocar. Então a gente tem que se atentar para isso. Quando nós falamos em obediência, que Deus nos ordena essa obediência aos seus mandamentos, Ele fala do amor a Deus. E é impossível você dizer que ama a Deus e não obedece. Os israelitas, todos morreram, os que vieram de lá. Imagine, todos, só 2, como falei outrora para vocês, iriam entrar na terra prometida: Josué e Caleb. Por quê? Porque eles desobedeceram a Deus. Desobedeceram. Deus, confesso a vocês, falo isso para vocês e também para mim. Se vocês não sentirem vontade de vir para a igreja, de cultuar a Deus, fiquem em casa. Não venham. Porque se você vier para a igreja, Deus já alertava antes e alerta agora. Mas se o teu coração estiver pensando em alguma coisa, fique lá. Não venha. É um favor que você faz aos outros irmãos. Você naquele momento não contribui. Se chama de uma pedra de tropeço. Chega na igreja e começa a reclamar de tudo. Então era isso que acontecia com esse povo. Ora reclamavam de comida que não tinha comida, era maná que não vinha, era maná de céu, era proteína que queriam. Tudo era uma reclamação. Tudo era uma reclamação. Semelhante àqueles casais que se distanciam de Deus, quando chegam em casa já chegam irritados. É poeira no chão, é tudo uma dificuldade, tudo é um problema, é briga com o filho, é briga com a mulher, é mulher com o marido, é marido com sogra, é sogra com o genro, nora com sogra. Então, é aquela confusão inteira. Então, tudo é uma reclamação. Então, esse povo, como eu falo para vocês, estava muito distante de Deus. E tem mais, eles não podiam alegar que não conheciam a obediência a Deus na sua totalidade. Era uma nação que tinha os seus sacerdotes, que falavam de Deus, da obediência de Deus. Então, quando Deus fala que Ele te dá a vida e a morte, a bênção e a maldição, Ele te proporciona o direito de escolher. Todos nós temos esse direito de escolha. Agora, para escolher, nós temos que entender que existem 3 tipos de pessoas. 3. Nós nos enquadramos em alguma dessas 3 tipos de pessoas. Todos nós nos enquadramos em um desses tipos. As pessoas normais, acredito que é a maioria,
essas aprendem com os próprios erros. Nós aprendemos com os próprios erros, nós erramos, nós não gostamos de errar. Assim mesmo com o pecado. Quando somos justificados por Deus, nós continuamos a pecar, mas nós não nos alegramos mais dele. Então nós aprendemos com os nossos erros. O outro são as pessoas sábias. Essas são raras. São essas que aprendem que a Bíblia é um livro de conhecimento, que não é um mero livro de informações. Vou explicar para vocês mais adiante a diferença. Então, os sábios, eles aprendem com os erros dos outros. Era isso que Moisés estava dizendo. Olha, no Egito aconteceu isso. As pessoas deixaram de buscar ao verdadeiro Deus. Eles eram os próprios deuses deles mesmos. Então se acostumaram com aquela situação. Não existe nada pior para um ser humano que se diz cristão, que hoje em dia é muito fácil se dizer cristão, do que você gostar do mundo. Você se ter prazer com as coisas do mundo, mais do que as coisas de Deus, mesmo que sejam efêmeras. Então esse é um dos grandes problemas que nós vivenciamos isso. Hoje é a alegria em estar no mundo, convivendo com os prazeres do mundo. Então Moisés chamava a atenção para isso. Buscou a história do passado, porque muitos morreram. Então ficou a critério de Moisés falar para os novos, para a segunda geração. O Egito era um mundo em que as pessoas buscaram os seus próprios prazeres. Então, qual é o terceiro tipo de pessoa? Essa é a mais perigosa de todas. E eu acredito que hoje é a maioria. Essa é a maioria. Olha, os normais aprendem com os erros. Os sábios aprendem com os erros dos outros. E hoje, aliás, a história da humanidade diz isso. É a maioria, são os tolos, que não aprendem nem com os seus erros e nem com os dos outros. E isso é a maioria. É essa que é a maioria. É essa a maioria que Moisés tem a preocupação de alertar, de falar. Grande parte dali são tolos. Jamais irão aprender. Mas como tu estás falando isso? Que eu acabei de dizer para vocês. Nós estamos há 700 anos antes da Babilônia. Nós estamos uns 900 anos antes dos assírios. E nós estamos há quase uns 1200 anos do Médio Persa. E estamos exatamente há 1000 anos antes da queda da Babilônia. Então, quem eram aquelas pessoas? Eram tolas. Os da primeira geração morreram todos, salvo Josué e Caleb. E Moisés, que já está nos seus últimos dias aqui. Esse momento, nessa é a terceira fase do livro de Deuteronômio, é o terceiro momento em que ele visualiza a cidade quando não vai entrar. Então ele está falando para muitos tolos, poucos sábios, uma média de normalidade. Então essa era a grande dificuldade que tinha, para você entender entre a informação e o conhecimento e a obediência. E para fazer as duas escolhas, a gente pensa que a maldição, como diz aqui, eu te deixo a maldição, é que Deus vem amaldiçoar. Não é não. Deus não amaldiçoa, não é esse sentido. É uma escolha do ser humano. É uma escolha do próprio ser humano quando ele deixa. É fazer uma analogia. Se obediência eu recebo bênção, a bênção ela não é primária. A bênção ela é secundária. A bênção só vem se você for obediente. Agora, se eu não sou obediente, qual é a consequência que eu terei? A maldição. E se eu tenho a maldição, eu deixo de abençoar o próximo, eu passo a amaldiçoá-lo, porque eu sou desobediente. Para que a gente possa compreender um pouco mais o que eu falei para vocês, que o que Moisés estava dando ao povo eram
informações. Informações. Se eu perguntar para vocês agora, vou dar um exemplo do que é um dado, do que é uma informação e do que é conhecimento. O que Deus quer de nós é esse conhecimento, não é uma simples informação. Se você pegar a sua Bíblia e fechar e ler de forma isolada, elas são informações. Mas se eu perguntar para vocês, eu não sei quantos irão acertar aqui, nem eu também não acerto, só vou acertar aqui porque eu pesquisei. Quantos versículos tem na Bíblia? Podem chutar. Alguém sabe me dizer quantos versículos tem na Bíblia? Vocês podem chutar. 20 mil? 40 mil? 50 mil? 100 mil? 1 milhão? Quantos versículos tem? Isso que eu estou dando para vocês são dados. O que vocês vão fazer com isso? Saiam ali, e vão falar de Deus para as pessoas e digam assim: olha, a Bíblia tem exatamente 31.102 versículos. O que acontece? Nada. Quantos livros? Não, tenham cuidado, porque você vai dizer assim: qual Bíblia? A nossa Bíblia protestante tem 66. Mas se você for pegar a Bíblia dos judeus, a Bíblia dos católicos, tem mais livros. Quando nós passamos dos simples dados, apenas números, e falamos assim: a nossa Bíblia tem 66 livros. Isso é muito bom para quem frequenta a quarta-feira, estuda o livro de Isaías. Se esquecerem, só lembrar o livro de Isaías. Quantos capítulos tem? O problema é esquecer quantos capítulos tem no livro de Isaías, né? 66. Até isso são simples dados, mas eles estão organizados. A partir desse momento em que você começa a ler a Bíblia, você tem informação. Olha, é cumulativa. Então eu vou lendo várias e várias vezes. Eu vou ter um grupo de informações. Tem sentido? Tem. Agora, Deus quer isso? Não. Não basta só a tua leitura, porque você terá apenas informações. O primeiro sentido são os dados. Lembra dos 31 mil versículos? Tudo juntinho lá. Alguém pegou e organizou. Pegou, escreveu, organizou, colocou em ordem. Então, a partir desse momento, eu não tenho mais dados, eu tenho informações. Eu começo a ler. Eu não estou tendo conhecimento, eu estou tendo informações. Então, nossas igrejas hoje, esse povo também, que vinha saindo de lá do Egito, eles estavam bebendo as informações. E o que é que Cristo fala? Que eles teriam que ter conhecimento. Eu só posso escolher a partir do momento que eu tenho conhecimento. Então, o que são os conhecimentos? Pega os dados, pega a informação. Tem significado? Tem sentido? Tem. Agora, quando eu reverto isso em conhecimento? É quando eu aplico. É por isso que você não pode servir apenas pela metade. Mas, Cleberson, eu leio a Bíblia todo dia, de manhã, de tarde, de noite. Aí você se questiona, não eu, você mesmo: quanto disso eu vivo? Quanto disso eu aplico? Era exatamente isso que Moisés estava tentando dizer para aquelas pessoas. Vocês vão escolher, está aqui, olha, vou te dar. Deus está dizendo: a vida e a morte, bênção ou maldição. Então era esse o contexto. Mas para que eu soubesse o que é vida, o que é morte, eu tenho que ter conhecimento. E não basta só leitura. Apenas leitura é o que? Simples informação. O conhecimento, ele está além disso. Está na aplicação dessas informações que você tem. Passa a ser sua vida. Você passa a vivenciar aquilo. Isso que é a diferença entre ter informação e ter conhecimento. Informação eu só tenho. Conhecimento eu vivencio. Então era isso que Deus
estava demonstrando para aquele povo: não quero que vocês apenas me escutem. Isso qualquer um faz. Eu quero que vocês vivenciem. Se vocês, a gente vê muitas pessoas, muitos falarem de Deus em determinados locais, muitas daquelas pessoas só ouvirão, terão informação. Já ouvi falar de Deus. Ele teve uma informação. Teve conhecimento? Não. Não vivenciou. Então não basta só a gente ler, tem que vivenciar. E quando a gente fala que isso é tão específico do conhecimento, que lá em João 10, diz assim, em João 10, 3, a segunda parte, que vai completar essa parte do conhecimento, que eu troquei um pouco a ordem, para que a gente possa compreender que muito do que as pessoas falam hoje não tem conhecimento, eles só têm informações. Olha só, João 10, 3, segunda parte: as ovelhas ouvem a minha voz, eu as chamo pelo nome. Então, quando a gente fala ouvir, é obedecer. Eu obedeço. Então, muitas pessoas hoje dizem isso aqui, ó. Lá em João 8,32: conhecereis a verdade e ela te libertará. Tenha muito cuidado com isso. Muito cuidado. Conhecer a verdade não é só ter informação. Conhecer a verdade é viver, é aplicar o que Deus nos ensina. Malaquias, vocês vão poder diferenciar agora, lendo Malaquias 3, versículo 5, que é uma informação sobre o dia do juízo. Nós poderíamos compreender o que é uma informação e o que é um conhecimento. Muitas igrejas, muitas pessoas vivem no mundo da informação. Informação. Se você perguntar para ela quantas vezes você leu a Bíblia, ela diz 20, 15, 10, 8. Então aqui vocês vão compreender o que é a diferença entre informação e conhecimento. Olha só, que conhecereis a verdade e ela te libertará. Malaquias 3,5. Olha só, castigarei os que não me respeitam. Isso é Deus falando. Castigarei os que não me respeitam, os feiticeiros, os adúlteros, os que exploram os trabalhadores, os que negam direito às viúvas, os que negam direito aos órfãos e aos estrangeiros. Quando eu apenas leio isso, é uma simples informação. Se você faz algo que está aqui, você nunca teve conhecimento da palavra de Deus. Você teve apenas informação. Apenas informação, não teve conhecimento. Conhecimento é quando eu vivencio isso. Então, se vocês presenciarem muitas pessoas, porque eu digo assim, não existe um cristão corrupto, não existe. Existe um corrupto que se diz cristão, isso sim. Sempre memorizem isso, ó. Não existe um cristão corrupto. Existe sim muitos cristãos corruptos que se dizem cristãos. Isso está repleto. Porque tem apenas informação, não tem conhecimento. Então escolhem o quê? Sempre o caminho de morte. Aí a gente diz assim, mas Deus quer, Ele diz assim, ó, eu te dou essa opção aqui, ó, entre vida e morte. Mas Ele te diz lá no final, escolham a vida. Escolham a vida. Ele diz o que é que Ele quer de você. E te dá as opções. Em João 10, na segunda parte, o que é que Cristo fala para nós? O que é que João fala? As palavras de Cristo. Ele veio para quê? Para que Cristo veio ao mundo? Ele diz assim, para que tenham vida. Não é simplesmente viver, não. É vida em abundância. Não é apenas viver. Então Cristo, Ele manifesta isso em suas palavras, para que a gente possa viver abundantemente. Não só a gente, mas as pessoas que estão ao nosso redor.
Porque se você recebe bênção, você tem a obrigação também de abençoar. Quando nós chegamos nessa origem que eu falei para vocês, nós devemos compreender, para nós entendermos o que é a palavra bênção e o que é a palavra maldição. Nós devemos compreender isso e ter muito cuidado quando falam que Deus amaldiçoa. A maldição é humana, não é de Deus. A maldição é humana, não é de Deus. Quando a gente chega na origem dessa palavra bênção, a gente chega lá no hebraico, e a palavra, ela significa barak. Barak é em hebraico, é essa palavra de bênção, não é? Essa é a palavra. Bênção em hebraico significa barak. E quando nós vamos nos aprofundar, o que significa isso lá no hebraico? Ajoelhar, submeter a algum superior e honrar ao superior. Então, a partir desse momento que você passa a submeter a alguém, é aí que a bênção vem. Lembra que eu avisei para vocês que a bênção não é primária, a bênção é secundária. Para que você seja abençoado, você deve, olha, não é uma faculdade, é uma obrigação, é um dever. Eu não posso uma faculdade, eu posso fazer ou não, é um dever. Quando a gente usa essa palavra dever, você deve compreender que é isso, você é obrigado. Então eu digo assim, se está acontecendo algo de errado, alguma coisa, eu digo assim, poxa, mas eu devo ver onde eu não estou sendo obediente. O nosso povo hoje não é um povo que obedece. É um povo que tem dificuldade para amar. É o nosso povo. E em outras palavras também, que a gente chama da obediência, ela tem duas divisões, não é? Tanto no Novo quanto no Velho. Aí é o sentido da obediência. Não é a bênção isolada, mas o sentido de obedecer. Ela aparece mais de 1.700 vezes na nossa Bíblia. Tanto lá no Velho Testamento, como é conhecido de chamar, ou então no Novo Testamento, chama de poquê. Então são 1.173 vezes dizendo que você deve obedecer a Deus. Você deve seguir os caminhos de Deus. E a partir desse momento em que eu passo a obedecer a Deus, eu sou abençoado. Só a partir desse momento. Porque é um sentido de respeito, né? É uma proximidade com Deus. Então quando a gente passa a obedecer algo, obedecer a Deus, a gente estreita o relacionamento com Ele. O que acontece muito hoje é um reflexo disso, dessa desobediência. Os filhos não obedecem mais aos pais. Aí nós perguntamos, mas aonde nós erramos? Esquecemos de uma coisa, não é? A Bíblia nos dá a orientação. A Bíblia nos dá essa orientação. É uma geração que vai morrer cedo. Essa é uma geração que morre cedo. Se você for consultar dados do IBGE, você vê que um grande número de mortes estão entre os jovens, entre 17 e 34 anos. Você pega essa geração Y, Z, é uma grande quantidade de pessoas que morrem. Por quê? Não se alegram mais em servir a Deus, em escutar. Alguém errou. Aí nós procuramos gerações anteriores a essa. Esquecemos de uma lição, não foi que Deus nos deu? Que era ensinar, não é isso? Lembra que eu disse? Eu ensino, mas o que eu ensinei? Foram apenas informações? Eu dei informações? Ou eu vivenciei? Ou eu apliquei o conhecimento? Então meus filhos tiveram apenas informações ou tiveram conhecimento? Se eles tiverem informações, eles nunca vivenciaram. Mas sabem que Jesus é bom, que Jesus salva. Hoje nós chamamos grande parte dessas pessoas de desigrejados. Conhecem a Deus, mas não querem mais estar aqui. Tem apenas informações, não tem conhecimento. O que cabe a eles? A bênção ou a maldição? A opção é deles.
Deus deu. Eles estão escolhendo. E quando a gente fala dessa palavra bênção, desde a origem, como eu disse para vocês, Deus jamais quis amaldiçoar alguém. Jamais. Lá no Gênesis, quando você pega Gênesis 12:2, que ele diz assim, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Ainda completa, abençoarei os que te abençoam. Quando fala amaldiçoarei os que te amaldiçoam, gente, mas no final eu vou falar para vocês que nós vivemos sobre duas éstes que nós vivemos. Um é a lei da semeadura e da colheita. Semeadura e da colheita. E o outro é da misericórdia. Nós escolhemos. Vou explicar para vocês isso daqui a pouco. Quando ele fala assim, olha, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então o que Deus quer fazer é abençoar, jamais amaldiçoar. A maldição, ela pertence ao ser humano, não a Deus. Quando a gente fala nessa palavra maldição, nós também vamos buscar a origem dela. Buscamos a origem dela. Tem dois sentidos. Uma, da maldição, que a gente fala da quebra de alianças. Quebra de aliança com Deus. Quando eu quebro a aliança, que eu digo que Deus não me serve mais, eu quebro esse laço de proximidade que eu tenho com Ele. Então eu estou, a partir desse momento, por conta de risco, eu assumo todas as responsabilidades. Então, a partir desse momento, a gente está sujeito às maldições. Nós não temos mais a proteção de Deus. Nós não temos. Então, a gente se sujeita a todos os tipos de maldição. As pessoas amaldiçoam. Não é isso que Deus fala também para cada um de nós? Que da nossa boca não deve sair palavras ruins. Então, quando sai essa palavra ruim, a gente diz que é uma via de mão dupla. Quando você perde a noção de bênção, você é uma pessoa que amaldiçoa e é amaldiçoada ao mesmo tempo. Então, a melhor coisa que você tem a fazer é sempre pedir para que aquela pessoa, mesmo que não goste de você, para que ela seja abençoada. Queira sempre o melhor daquela pessoa. Então, nesse momento aqui, para viver naquela nova terra, Moisés estava alertando isso. Já alertava. Deveria amar as pessoas, que deveriam compreender, ter conhecimento, não ficar apenas no sentido de vida, no sentido individual, e sim em um coletivo. E um outro, essa primeira palavra nós chamamos de Allah. Alguns falam Allah, mas não tem essa pronúncia. Allah, Allah. Eu fui investigar, a pronúncia correta é Allah. E o outro que nós chamamos é Balak. É outro sentido de maldição. O primeiro é essa quebra. Quando as pessoas estavam lá no Egito, eles praticaram o Allah. O que era isso? Era aquela quebra da aliança com Deus. Lembra que eu avisei para vocês? Eles estavam no deserto, saíram do Egito, mas o coração ficou lá. O coração ficou no Egito. As mesmas vontades que eles tinham de reclamar todo dia ficavam lá. Então Deus não quer isso. Então esses eram os amaldiçoados, porque quebraram essa aliança com Deus. E um outro que é muito comum hoje, isso também é maldição. É quando você começa a maldizer os outros, a falar mal dos outros, a diminuir as pessoas. Não tem isso que muitas pessoas gostam de crescer diminuindo os outros. Não importa. Eu trato bem se a pessoa tiver uma boa condição financeira. Se não tiver, eu deixo de lado. Eu trato muito bem se é de uma determinada região. Se for de outra, eu diminuo aquela pessoa. Então, ou também tudo isso é maldição. Ridicularizar as pessoas. É esse o sentido de maldição. Digam para mim, vocês que todos que leem a Bíblia há bastante tempo, aonde está? Alguma dessas palavras se enquadra a Deus?
que Deus ridicularizou alguém, que Deus diminuiu alguém. Aonde está isso? Então, isso é humano. Essa expressão Balac é humana. Lá em Efésios, que eu li agora para vocês, 4:29, é o alerta de Paulo. Ele vai falar exatamente isso aqui. Não saia de vossa boca nenhuma palavra torpe, enganosa, mal, ruim, mas somente palavras que edificam. Como eu digo para vocês, aqui está, que eu falei ainda agora, a lei da semeadura e da colheita. Nós chamamos, eu costumo chamar também da terceira lei de Newton, não é? Não tem a lei da ação e da reação? A cada ação, a cada força tem uma força igual e contrária. Se você amaldiçoa, você não está na esfera da misericórdia. Você está onde? Na esfera da semeadura. Deus está contigo? Não. Deus não está contigo. A você caberá o quê? A justiça de Deus e não a misericórdia de Deus. Olha, você semeou, você irá colher. Mas quando? Não importa, você um dia irá colher. Isso muitas das vezes causa um certo constrangimento em muitas pessoas que se dizem cristãos. Não tem aquele momento que a gente pensa assim: mas aquela pessoa é tão ruim, porque ela tem tantas bênçãos? Compreendeu tudo errado no processo. Pode ter riquezas, são bênçãos. Pode ter riquezas, que são bênçãos, são algo. O que é uma bênção na vida de um cristão? É você saber que o teu destino, a tua vida, está na mão de Deus, não na tua riqueza. Alguns aqui já vivenciaram alguns regimes, vários planos de governo. Eu tive colegas, pai de colega, que suicidaram-se, porque estavam ricos no dia. Veio um cidadão lá, inventou um tal de um plano, confiscou todo o dinheiro daquele povo, daquele cidadão, ele ficou sem nem um centavo. Por quê? Ele não teve como declarar a procedência do dinheiro. Ninguém sabia que era um dinheiro. Ficou pobre. No segundo dia não pensou nada, se pegou e se matou. Isso é uma riqueza. Não era riqueza? Então está aí, ó, rico num dia, pobre no outro. Você rico com Deus, sempre será rico. Sempre estará com dependência exclusivamente de Deus. Quer algo mais seguro do que isso? É o melhor investimento que nós temos a fazer. O melhor investimento que cada um de vocês, a mim, cada um e outras pessoas têm, é acreditar em Deus, ser obediente a Deus. O que é que eu falei para vocês ainda agora? Os normais, os sábios e os tolos prefiram ser sábios. Aprenda com os erros dos outros. Quando a gente fala nessa terceira que eu falei para vocês, de ação e reação, Deus também te dá uma outra esfera, que é a misericórdia. Deus é misericordioso, mas com quem? Com os que acreditam nele. Olha, Deuteronômio 5:10: e faço misericórdia a milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não existe misericórdia para os que não obedecem a Deus. Por quê, gente? Eles estão na lei da semeadura e da colheita. Eles fizeram opções de escolher esse caminho. Eles tiveram informações, não converteram essas informações em quê? Em conhecimento. A informação foi dada, é a nossa parte. Nós estamos dando informações, estamos dando conhecimento porque nós estamos vivenciando. Nós aprendemos com o que nos foi ensinado. Nos ensinaram isso na igreja. Nossos pais nos ensinaram isso. Quando nós passamos a vivenciar isso, nós tivemos um aprendizado. E esse aprendizado deixou de ser uma informação e passou a ser o que? Conhecimento. Só a partir disso é que tu pode escolher a vida. É que tu pode escolher a bênção. Se você ficar apenas na informação, se você tiver apenas a Bíblia como um dado, certamente tu terás a maldição. Não terás a bênção de Deus, por opção própria.
E lá no Novo Testamento, em Lucas 1:50, parte B, a sua misericórdia estende-se aos que temem de geração em geração. Se você é uma pessoa que teme a Deus, que obedece a Deus, que ensina ao teu filho o caminho que ele deve andar, não é uma preocupação tua com ele. Não é uma preocupação, porque a palavra de Deus diz, de geração em geração. E fiquei muito feliz hoje ao ver de manhã na igreja muitas crianças buscando, não é, o caminho que eles devem andar. Fiquei muito feliz. Igreja com criança é a igreja que cresce. E como que a gente pode aplicar esses conceitos, essa sabedoria, esse conhecimento hoje, no nosso tempo, trazendo isso para hoje? O que podemos fazer? É escolher obedecer. O que nós podemos fazer hoje? Escolher obedecer. Obedecer a quem? A Deus, aos seus ensinamentos, colocando em prática. Como é que a gente pode também fazer? Conhecer a palavra de Deus. Se eu perguntar para vocês, como é que a gente pode conhecer a palavra de Deus? Vindo à igreja, vindo para a escola bíblica dominical, comparecendo à escola bíblica dominical. É lá que também nós temos a oportunidade, desde criancinha, nas suas diversas classes, em aprender a palavra de Deus. Outro, compartilhar esse amor. Não tem como. Como é que você escolhe ser bênção? Compartilhar com o irmão. E como é que você também escolhe ser bênção? Esse é um ponto nervoso, né? É um ponto crítico. Aprender a perdoar. Se eu falo para vocês, uma das coisas mais importantes que tem na vida do cristão é o perdão. É saber perdoar. Eu não sei quantos aqui gostam de mergulhar, de nadar, mas eu acredito que todos já passaram por uma experiência, nem que seja numa bacia com água. Eu não sei, mas eu acredito que a maioria. Quando a gente não perdoa, é a analogia que eu faço, é semelhante àquilo. Você coloca a cabeça num balde com água e fica lá. Fica lá. Por vários e vários tempos. Então é isso que te faz o perdão. Você não consegue, você fica sufocado. Quando você dá o perdão, você se liberta. É uma libertação que você tem. Então o perdão é a melhor coisa para um cristão fazer. Não importa, porque tu te liberta. É um peso que você deixa de carregar. É um peso que você passa a orar para aquelas pessoas. Então isso é ser bênção. Você é obrigado. Se você se diz cristão, você é obrigado a abençoar. E você não pode abençoar se você não perdoa. Se você não perdoa, você está exatamente aonde? Na lei da semeadura, na justiça. Você não tem a misericórdia de Deus. Porque você não perdoa. Aí olha só como faz parte mesmo da semeadura. Se você não perdoa, você não vai ser perdoado. Então aí, é isso que eu digo para vocês, que é a lei da semeadura. E outro, viver uma vida em comunidade. O que é viver em comunidade? É estar na igreja, é compartilhar. Gente, não é colocar Deus em segundo lugar. Natal, ano, os 52 domingos, a gente tem que estar aqui. Não importa, é aqui que nós devemos estar, senão aqui em outra igreja. Nós devemos estar em uma igreja, não importa, olha, não estou dizendo aqui esse templo. Mas se você for para outro lugar, esteja na igreja. Não importa. Não importa onde, no céu vai ser aberto para todos. Tudo que é igreja lá, dos que obedecem a Deus. Saiu para um lugar, para uma igreja. Esteja lá presente. Não deixe de compartilhar. Essa é a melhor alegria que nós temos. Compartilhar com nossos irmãos. Encher com a palavra de Deus. E finalizando, que essa palavra que a gente pronuncia muito, o amor, ele não é apenas um sentimento, é uma atitude. E eu garanto a vocês que o maior erro, o nosso maior inimigo, não é o Lúcifer. Não é o Lúcifer. O nosso maior inimigo, se poucas
frutificarem dessa mensagem no seu coração, na tua mente, entenda que fique isso, que o teu maior inimigo não é o Lúcifer. O teu maior inimigo chama-se ignorância. A gente chama de ignorância da palavra de Deus. É ter essa ignorância, é não conhecer a palavra de Deus. É fazer das Sagradas Escrituras apenas um livro de informações. Lá em Oséias, para vocês verem que isso é tão verdade, que a gente às vezes desconhece a vontade do próprio Deus. Lá em Oséias 4:6, marquem isso na Bíblia de vocês, que diz assim, ó: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Não foi informações. Disse para vocês ainda agora, informação é apenas um texto, conhecimento é quando eu passo a aplicá-los. Então faltou aqui. Então o profeta nos alerta que o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Então a ignorância da palavra de Deus, esse é o meu maior inimigo. E interessante, quando você busca essa palavra lá no hebraico, ignorância significa trevas. O que é que um cristão é? Luz. Quem é o pai das trevas? Indiquem isso. Isso é ignorância. Eu peço a Deus que abençoe a cada um de vocês, aos que irão ver essa mensagem, seja em qualquer rincão desse mundo, que Deus também possa te abençoar, seja no Brasil, fora. Deus esteja contigo, com cada um de vocês, com os seus parentes, que para mim foi uma enorme satisfação compartilhar esses 52 domingos. Aprendi muito com cada um de vocês. Agradeço ao pastor que sempre nos possibilita em trazer a mensagem de Deus. Confesso a vocês que fico na expectativa o mês inteiro de vir para cá compartilhar um pouco do que aprendemos. Me sinto muito feliz, mais feliz também em saber que a gente se preocupa em obedecer a palavra de Deus. Que Deus possa abençoar o ano de 2020, repleto de alegrias, satisfações, e que a gente possa ser muito mais obediente à palavra de Deus.